Olá, pessoal. Vou puxar a tela aqui. Então, já que eu me decidi que o título da última videoaula foi a independência da América Latina, tá? Que é um assunto que vai compor três questões das provas de vocês, certo? Então, nesta videoaula, deixa eu só dar uma olhada numa coisa. Tá, nesta videoaula, o título desta videoaula é Pensamento Social e Político do século XIX, que é a segunda sequência didática do segundo trimestre, tá? E aí, assim, vamos dar uma olhada no detalhamento, né? Porque, beleza, esse é Pensamento Social e Político do século XIX. Aí, no detalhamento, vamos ver ali as principais correntes do pensamento social e político do século XIX, né? E aí, liberalismo, socialismo utópico, socialismo científico, o anarquismo, o nacionalismo, o princípio da autodeterminação dos povos, as revoluções de 1820, 1830 e 1848, a Comuna de Paris e os processos de unificação da Itália e da Alemanha, tá? O que está faltando ali? O que está faltando aqui? Olha só, gente. Isso aí não é. Beleza. Deixa eu pedir para vocês fazerem uma correção, vocês que estão se dando ao trabalho de assistir essa videoaula, tá? Desconsiderem, tá? A Comuna de Paris, beleza? E considerem o darwinismo social, que não está ali, mas era para estar, né? Agora eu não estou. Enfim. Mas é isso. O darwinismo social, tá? Inclui, Comuna de Paris exclui, certo? É, a prova até talvez é que eu fiz primeira e segunda chamada, então depende. Pode ser que tenha uma e não na outra, ou vice-versa, ou pode ser até que tenha nas duas. Eu preferi não olhar a prova para não ficar dando o gabarito aqui para vocês, né? Mas a Comuna de Paris ela pode ser até citada na prova, mas ela não vai ser algo cobrado, né, como questão, certo? Lembrando, né, o contexto da Comuna de Paris é do final da Guerra Franco-Prussiana, tá? Mas já chegamos lá, tá? Bom, de qualquer forma, então é isso, né? Tem o darwinismo social, que deve ser considerado e não deve ser considerado aí como algo a se preocupar, a Comuna de Paris, ok? Bom, dito isso, tá? Temos que lembrar, né? Para entender esses assuntos aí e conseguir se dar bem na prova, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, né? O liberalismo foi a principal força motriz das revoluções do século XIX, tá? Essas que estão citadas ali, 1820, 1830, 1848, tá? Qual que era a briga? A briga era reformar o Estado absolutista ou derrubar o Estado absolutista através da implantação de regimes constitucionais, através da implantação do princípio de que os monarcas devem se submeter a leis gerais que emanam do povo, né? E como é que elas emanam do povo? Através, de acordo com os valores liberais, né? Através do voto censitário, ok? Bom, então, como eu disse, o liberalismo foi a principal força motriz das revoluções de 1820, 1820, 1830, perdão, 1848. 1820, por exemplo, teve a Revolução Liberal do Porto e a Revolução Liberal da Espanha, que inclusive coincidem com a época que estão rolando as independências da América Latina. 1830, você tem também 1820, salvo engano, a independência da Grécia, tá? 1830, você tem a Revolução das Barricadas, né, principalmente na França, né, que foi a derrubada do absolutismo na França, mais uma vez, o absolutismo é derrubado na França, né, e aí quem surge, né, para ser rei da França foi o Luís Filipe, né, o rei Luís Filipe de Orleans, que é conhecido como rei cidadão, rei das barricadas, rei burguês, tá? E
em 1830 houve as duas primeiras tentativas de unificação também da Itália e da Alemanha pela via revolucionária, tá? E, aliás, dentro do princípio da autodeterminação dos povos, tá? Que é um tema também que está nessa sequência didática aí. Deixa eu dar uma olhada ali. Em algum lugar você vai ter ali a questão da autodeterminação dos povos, o que é o princípio das nacionalidades, né? Então, o princípio da autodeterminação dos povos e o princípio das nacionalidades é aquele princípio que advoga, né, que cada povo deva possuir o direito de constituir uma nação e a nação organizar o Estado, né? E o que que é a nação? A nação é a vontade da maioria, né? A nação se organiza de acordo com a vontade da maioria. Como é que se apura a vontade da maioria? Através de eleições, tá? Os liberais entendem que essas eleições devem ser pela via censitária, ou seja, aqueles cidadãos que têm títulos, né, que têm formação, que têm propriedades, que pagam impostos, e esses caras têm que votar, têm que eleger representantes que vão tomar decisões em nome da nação, ok? Bom, então os liberais eles estão avançando contra o absolutismo e propondo essas ideias, certo? Contra os conservadores, que não está aí, mas estão, ok? E aí, o que, que é legal sacar também? É legal sacar que, nesse contexto de embate entre as forças liberais e conservadoras, emergem novas forças, né? Que vão aparecer com força, perdão, novos grupos políticos que vão aparecer com força a partir de 1848, né? São socialistas, que Marx vai definir como utópicos, tá? Os comunistas, que também são chamados socialistas científicos, os anarquistas, né? Os democratas, que vão se opor à ideia liberal do voto censitário, que vão propor vão propor o sufrágio universal masculino, certo? Masculino, tá bom? Masculino, o sufrágio universal. E é isso, né? E é essa questão aí que emerge a partir de 1848. E aí, assim, a minha explicação daí para frente é o seguinte: como esse pessoal anarquista, comunista, socialista e até democrata preocupa bastante a burguesia, que é liberal, né? O que vai acontecer a partir de 1848 é que vai haver uma aproximação entre liberais e conservadores. Isso vai desdobrar lá na frente no quê? As unificações da Itália e da Alemanha, que são definidas como unificações tardias, né? Elas são resultado de alianças, né, entre a burguesia e a nobreza, de alianças entre liberais e conservadores, para deixar de fora socialistas, democratas, comunistas, anarquistas e outros istas aí que eram considerados uma ameaça, né, para o status quo dos liberais e conservadores, ok? Então, assim, as unificações tardias elas são resultado disso, né, dessa aliança entre conservadores e liberais, né, tanto na Itália quanto na Alemanha. Então, isso explica que o rei da Itália venha a ser quem? O rei do Piemonte, né? Isso explica por que a Itália, ao se unificar, ela se tornou uma monarquia e não uma república, tá? Muitos democratas eram republicanos, né? Como o Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, né? Então essas ideias elas foram derrotadas na unificação italiana, né? Quem venceu foram os liberais e os conservadores, né? Com a implantação de um sistema monárquico, ainda que fosse um sistema monárquico, tanto na Itália quanto na Alemanha, se tornaram sistemas monárquicos constitucionais. Ainda assim, tá? Com o predomínio da nobreza e da burguesia, com o predomínio dos conservadores e dos liberais. É a mesma coisa na Alemanha. O imperador da Alemanha, né, que se formou Estado-nação como uma monarquia, era o rei da Prússia, um monarca que até então era absolutista, que depois da unificação alemã, ele teve que aceitar lá uma espécie de parlamento, né, na Alemanha, né, o Bundestag, o nome do negócio, Bundestag, certo? Que é o parlamento alemão, que, enfim, aí é uma outra questão, assim, não dá para dizer que a Alemanha, depois da unificação, tenha se tornado uma monarquia exatamente, assim, claramente constitucional, mas também não dá para considerar que a Alemanha tenha mantido o absolutismo, tá? Então, a Alemanha ficou um negócio meio esquisito, tá? Depois da unificação.
tinha parlamento, né? Aliás, na Alemanha foi implantado, apesar de ser uma pauta democrata, né? Foi implantado o sufrágio universal masculino, né? Tem toda uma discussão aí, mas de qualquer forma, quem implantou esse princípio da autodeterminação dos povos foram os conservadores e os liberais, numa aliança, tá? Então, isso ajuda a gente a entender muita coisa, né? Até porque o comunismo é o espectro que ronda a Europa, né? Então, tem toda essa questão aí envolvida, né? Eu vou deixar para falar sobre o darwinismo social na próxima videoaula, né? O darwinismo social, embora esteja nessa SD aí, nessa sequência didática, o darwinismo social ele acaba se encaixando bastante na questão do imperialismo e do neocolonialismo. Então, vou deixar para falar do darwinismo social ali na aula sobre imperialismo, da revisão, né, sobre imperialismo e neocolonialismo. Aí, olha só, uma dica que eu dou também é estudar com mais detalhe os conceitos e as características do socialismo científico e do anarquismo, tá bom? Uma diquinha que eu dou aí, dá uma olhada lá, o que que é materialismo histórico, o que que é mais-valia, né? O que que é luta de classes, né? Dá uma olhada nisso aí com carinho, com atenção, tá? Que isso faz bem, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui, meus guris, tá? Vou encerrando por aqui e deixa eu pensar. Aí tem mais uma videoaula, tá? Que vai ser sobre imperialismo e neocolonialismo, tá bom? É isso. Com isso, a gente vai encerrando aqui. Brigadinho, tá? E até a próxima videoaula.